Eu fico imaginando os os grilinhos, eles tentando imaginar e entender o que Jesus está querendo dizer com isso. O que é isso? E nem sempre a direção ela vai trazer os mínimos detalhes do como vai ser. Por isso que nós precisamos da fé. Porque nem sempre Deus vai dar todas as explicações. E essa é uma frase que eu li essa semana, que diz, né, que confiança é você permitir que Deus te explique depois. Ou às vezes não também, nem sempre Ele vai nos explicar. Mas nós precisamos ter essa confiança que se Ele está dando aquela direção, é porque é o melhor para nós. Ele é um Pai amoroso, que nos ama, que zela por nós, que zela pelos nossos interesses, que zela pelo nosso coração, pela nossa essência, para que a gente não se perca, para que a gente não perca Ele. Então nós vemos que Jesus deu a direção, mas os discípulos obedeceram. Ainda que a direção não tenha vindo com detalhes muito claros, ele só disse: voltem para Jerusalém, ou seja, saia de onde você está e vai para tal lugar. E a hora que você chegar lá, eu vou te mostrar o que você vai encontrar. E nós vemos que Deus ele faz isso em diversos momentos na palavra dele, né? Nós vemos quando o Senhor chama Abraão, o que ele fala para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. Então, eu dei o tema dessa palavra, que é a sua geografia, a nossa geografia para Deus importa. Importa o lugar que a gente está. E esse é o seu terceiro ensinamento que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa palavra. Porque o Senhor poderia ter falado, poderia ficar no Monte das Oliveiras, não poderia? Não era um lugar abençoado? O Monte das Oliveiras? Jesus pregou ali várias vezes. Jesus várias vezes pregou no Monte das Oliveiras. Eles poderiam querer ficar por ali. Mas Jesus falou: não, voltem para Jerusalém. Então significa o quê? Que o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, a promessa de Deus, ela vai se cumprir em um lugar específico. Deus ele não vai realizar em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer circunstância e rodeado por qualquer tipo de pessoa. Deus ele tem o tempo e o modo e o lugar para realizar nas nossas vidas. E esse texto falou muito forte no meu coração, porque eu vejo os discípulos ali já tinham tantas experiências, eles já tinham vivido tanto com Deus. E aí Jesus se apega em um detalhe do lugar. Não, vocês não têm que ficar aqui, vocês têm que voltar para lá. E vocês vão aguardar lá. E ele fala, não vai demorar muitos dias. Mas ele também não foi específico. Ele não falou vai demorar 10 dias, 15 dias. E muitas vezes a gente quer colocar Deus na parede, né? Não, o Senhor tem que me falar quanto tempo mais eu tenho que suportar essa situação. Quanto tempo mais eu preciso... enfim, permanecer aqui onde o Senhor me colocou, ou permanecer nessa posição, porque muitas vezes o cansaço, o desânimo, quer nos fazer retroceder. Mas o Senhor está dizendo, renova as suas forças nesta manhã. E assim como ele alimentou Elias naquele deserto, que ele enviou os corvos, que mandava água e mandava pão, para que ele suportasse mais um tempo de caminhada. O Senhor está nos alimentando nesta manhã, para que a gente tenha força de permanecer e de andar debaixo da palavra e da direção que Ele liberou sobre as nossas vidas. E nós vemos que o Senhor, como eu disse, fez isso em vários lugares. E o Senhor trouxe ao meu coração aquela passagem de 1 Reis, se você puder abrir comigo. Lá em 1 Reis... capítulo 17. Capítulo 17, verso 7. Que diz, né?
Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha como Deus faz. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. E aqui uma passagem conhecida, né, pela maioria de nós aqui, acredito, né, que é aquela viúva que ela não tinha nada. E o Senhor fez um grande milagre ali, com a multiplicação daquele azeite. E ela vai pedindo as vasilhas, e o profeta liberava a palavra, e ela trazia o azeite, e eles conseguiram alimento de forma que sobrasse para ela, para o filho. Então, o Senhor estava com Elias, não estava? Havia uma bênção sobre a vida de Elias, mas o Senhor deu uma direção específica, e Elias obedeceu. E quando ele chega, eu creio que ele foi como se ele estivesse pedindo sinais para Deus, né? Quando ele pede água, se o riacho estava seco, então a água ali também já seria uma provisão sobrenatural. Mas quando ele pede o pão, que o Senhor também disse, né? Eu ordenei a uma viúva que lhe forneça comida. Quando ele pede o pão, que ela não tem o pão, se Elias não fosse um homem firme na fé, ele iria entender que aquela pessoa não era a pessoa certa. Mas o Senhor tinha um propósito ali de se revelar para aquela mulher e para Elias também. E isso nos leva a entender o quê? Que nem sempre o lugar de direção que o Senhor nos dá, nem sempre as coisas vão fluir como um rio, que não existem problemas, que não existem dificuldades, que não existem adversidades. Às vezes a direção que o Senhor vai nos dar pode parecer que é um cenário de escassez, mas na verdade é nesse cenário que o Senhor vai se revelar a nós. Ele vai revelar o caráter dele a nós, ele vai revelar o coração dele a nós, ele vai revelar o seu poder a nós. Mas nós precisamos do quê? De certeza, de convicção, de firmeza. Sabe, Deus não tem compromisso com pessoas volúveis. Deus tem compromisso com pessoas que sabem o que querem. Pessoas que são firmes. E eu não estou falando de super crentes aqui, de super homens e super mulheres, porque momentos difíceis nós vamos enfrentar. Mas é na hora do momento difícil que a gente vai revelar onde estão as raízes do nosso coração. Aonde que eu firmei as raízes do meu coração. Se estiver na rocha, que é Cristo, nós não seremos envergonhados e o nome do Senhor não vai ser envergonhado na nossa história. Mas a gente precisa dar essa resposta para o Senhor, assim como os discípulos deram.